Na moral, deixa o like. E aí, de boa, lá vamos eu, pra mais um episódio de Jujutsu Kaisen. E começamos o episódio no passado com o Junpei sofrendo na mão de alguns colegas. Uma mina disse que o Junpei estava olhando para as tetas dela e os gados foram tirar satisfação. Junpei está indignado, ele sabe que a mina está inventando. Fica a dica, às vezes reagir com agressividade pode te ajudar, e obviamente, pedir ajuda às pessoas certas também. Tem uns cara aqui na minha quebrada que, qualquer 50 conto, teus problemas, enfim. Enquanto sofre a opressão, Junpei pensa, abre aspas, se existisse um botão que exterminasse todas as pessoas que odeio, se pá que nem apertaria. Agora, se me entregam um botão que extermina todas as pessoas que me odeiam. Aperto até quebrar aquela merda. Fecha aspas. E, tipo assim, não entendi o Junpei. A não ser que ele coloque uma linha dizendo, pessoas que me odeiam sem motivo. Se não, não me faz sentido. Mas bem, o cenário muda e vemos o Junpei comprando ingresso para assistir a um filme de terror, Minhoca Humana, se não me engano. É muito interessante porque o Junpei claramente não consegue ver espíritos. O Mahito passa no lado dele e o Junpei nada. Talvez seja a franja, talvez, mas acho que não estou errado. Mas enfim, Junpei entra para ver o filme, mas infelizmente para ele, os seus colegas, aqueles que ele odeia, também estão no cinema. É um pouco esquisito essa cena. Porque até o Junpei chegar, só tinha os três lá, então eles viram o Junpei entrar na sala, tecnicamente, se viram, deveriam estar perturbando ele, mas tudo bem. Junpei fica puto da cara com o trio falando alto, mas também não pode fazer nada. Enquanto o ódio ferve, ele se lembra da escola, podemos ver o único professor da escola sendo um babaca e ignorando o Junpei apanhando. Também vemos o Junpei reunindo coragem e falando umas verdades na cara de todo mundo. Infelizmente, o resultado não foi positivo. Então voltamos para o cinema, onde de repente surge um fogo e esse fogo se transforma em um Mahito vermelho. Depois de anos, entendi o que isso é. E se não entendi errado, isso é o Junpei desbloqueando a capacidade de ver espíritos. Porque ele não vê o Mahito entrando no cinema e nem o vê assistindo ao filme, mas no momento em que as emoções negativas estavam no ápice, é o momento em que ele desbloqueia essa habilidade. Faltou um comentário tipo, quando foi que aquela pessoa apareceu? Faltou. Bom, o Mahito é poucas ideias e já estraga os três pilantras. É interessante perceber que o Junpei só percebeu o que aconteceu com o trio no final do filme. Já que as luzes da sala estão acesas. Às 10h10 da manhã, Junpei consegue alcançar o Mahito. Isso é possível porque o Mahito não exterminou os caras e foi embora. Conforme o episódio anda, isso é explicado. Agora estamos no final do episódio 8, como Junpei indagando o Mahito que responde. Aqueles três eram especiais pra você? Se você não está ciente, até parece uma pessoa preocupada por ter feito algo ruim. Parece que, se o Junpei diz, sim, eles eram. O Mahito iria pedir desculpas. Mas a real é que já está mostrando aqui o quão sádico ele é. Quando ele pergunta se o trio era especial para o Junpei, é com a intenção de estudar as emoções humanas. Tudo pra ele é pesquisa. Mas o Junpei não tem a experiência para entender isso, fora que, quando o Mahito pergunta se eram especiais para ele, Junpei retorna para as lembranças do que me parece ser o último dia que ele foi para a escola. Depois de jogar na cara que o trio só quer comer a feiosa. Junpei foi espancado e obrigado a engolir, se não me engano, bituca de cigarro, esse foi o seu limite e lembrar disso o fez desejar ser capaz de lutar de volta. Então ele perguntou se poderia fazer o mesmo que Mahito. O Junpei quebrou, se colocar uma arma na mão dele, a escola vira um rio. Bem, às 10h30 foi quando as autoridades foram informadas sobre os corpos no cinema. Antes que os peritos pudessem entrar, Nanami e Itadori assumiram. Nanami está aproveitando para ensinar o básico para o Itadori. E um dos aprendizados básicos é a capacidade de ver resíduo. Nanami explica que o uso de um encantamento deixa rastros, esses resíduos são mais fracos que espíritos e por isso precisam de mais concentração para enxergar. E digo mais, isso poderia ser uma aula. Não uma aula inteira, mas os primeiros 1 minuto ou meio minuto com o Itadori numa sala de aula e um professor o explicando. Não precisa ser uma aula inteira porque ninguém quer ter uma aula. E depois engata com ele treinando por meio minuto e finaliza com ele usando na prática. É como eu gostaria de ver. Fora que esse negócio de ver resíduos seria bem mais simples se fosse só usar energia amaldiçoada nos olhos ou algo parecido. O Itadori simplesmente olha fixamente para um ponto e vê. Como? Ele focou o olhar, só isso. E supostamente todo xamã pode usar isso quando for conveniente ver. Bom, voltamos ao passado para descobrir como o Itadori e o cara do óculos acabaram juntos.
Isso foi invenção do Satoru. Ele apresenta o Nanami como um ex-funcionário de escritório. O que diz muito sobre o Satoru, né? Ele acha engraçado o Nanami ter trabalhado em um trabalho convencional. O tal do herdeiro é foda. Bem, Nanami explica que depois de estudar Jujutsu, ele entendeu que xamãs são um lixo. Por isso foi ter um trabalho convencional e descobriu que trabalhar é um lixo. Assim, escolheu o trabalho que mais gosta. Nanami também deixa claro que apesar de confiar no Satoru, ele não o respeita. O que é uma mentira, ou então ele não estaria aí nesse exato momento. A questão é que ele não pensa igual ao Satoru. Ele também odeia a chefia, mas acredita no funcionamento das regras. O amigo Nanami é o acomodado, ele não gosta sobre como as coisas são, mas também não quer mudar. A vida dele está boa, então por que ele iria querer mudanças, apesar de não interferir nas mudanças e de certa forma ajudar? Dito isso, ele diz que não reconhece o Itadori como um xamã, até porque ele não é. Não tem nenhuma semana na escola e não aprendeu nada. Nanami comenta que o Itadori pode estar carregando a bomba que eles chamam de Sukuna, mas espera que ele possa provar que é útil. Interessante pensar que o Nanami não fez nenhum julgamento de valor. Itadori de fato não é um feiticeiro, para isso ele precisa aprender o básico. E mesmo carregando o Sukuna, ele espera que o Itadori se mostre útil. Seja mais que um simples receptáculo. Aí começa a musiquinha triste que sobe para uma confiante enquanto o Itadori diz: a vida me bateu muito esses últimos dias, mas vou me esforçar para ser forte e escolher como vou partir. E não se preocupe, farei você me aceitar. O que, pra mim, essa brisa de vou fazer você me aceitar é muito triste. Tô fazendo o meu, minha meta é decidir como vou deixar essa vida. Se você não acredita em mim ou não confia em mim, aí já não é problema meu. Essa deveria ser a frase do Itadori. E essa é a piada, porque o Nanami não se importa. E a chefia muito menos. Inclusive, esse diálogo é completamente maluco, tipo de cena que é impossível na vida real, o maluco está de costas com a cabeça quase dando um 360. Mas enfim, agora que sabemos como essa duplinha de água e óleo se uniram, voltamos para o cinema. A dupla sobe para a cobertura, no caminho, o Itadori questiona se tinha algo nas câmeras e o Nanami explica que não. Só é possível ver o Junpei correndo com cara de culpado. E porque esse assunto é importante, porque espíritos não aparecem nas câmeras. Isso é maneiro, como não quer nada, soltando uma informação que será útil no futuro próximo. Dito isso, a dupla chega na cobertura e de cara o Nanami já vê um espírito quadrúpede. Itadori já queria avançar, mas o Nanami mandou ele pegar o careca na esquerda. É nesse momento que acontece o grande monólogo sobre ser um adulto, quando você encontra mais cabelo caído em seu travesseiro, quando vê seu pão recheado favorito sumir do mercado, é o acúmulo desses pequenos desesperos que transforma uma pessoa em um adulto. Um grande monólogo que vem embalando a vida de milhões de pessoas. Bagulho curto, mas marcou gerações. E você, já é um adulto? Eu sou, há alguns anos. Bom, são 11h15 e a chuva apertou. Ainda estamos na segunda-feira. E antes de continuar, não queria ser essa pessoa, mas vou ter que ser, né? Esse espírito, enfrentando o Nanami, possui um rabinho. O que é esse rabinho? Pelos da bunda? Um plug? Opinem. De qualquer forma, Nanami entra para enfrentar o espírito quadrúpede e digo mais, demorei muito para aprender essa habilidade do Nanami, não fiz faculdade, então não sou nem de exatas, e muito menos de humanas. Enfim, a habilidade cria um local e o divide em 10 camadas, em seguida cria uma separação. Um ponto fraco é criado no ponto em que as 10 camadas se dividem em 7 de um lado e 3 do outro, 7 por 3. Isso permite que o Nanami consiga aplicar um bom dano em adversários mais fortes que ele, e quando enfrentando pessoas mais fracas, isso permite que ele as corte mesmo que use uma lâmina cega. Ele também aproveita para explicar que revelar a técnica não gera nenhum problema. Isso pode confundir o adversário, que seria bom. Mas também funciona como um pacto, que aumenta o poder do encantamento. Mostrando como os pactos estão enraizados nos encantamentos. E bom, o resultado foi o esperado, em um único corte, o Nanami separou as 4 pernas do espírito. Enquanto o Nanami vai finalizar o espírito, o Itadori ganhou a abertura necessária para usar o seu poder e ganhar a luta. Descobrimos que o Itadori não consegue sincronizar os movimentos do seu corpo com o uso de sua energia. Isso acaba criando um efeito de dupla onda, ele acerta o alvo e, alguns segundos depois, sua energia se move, acertando o alvo uma segunda vez. O Satoru chama isso de o punho divergente. Olha ele aí, o punho detergente, para alguns episódios depois você descobrir que não é tão foda como o Satoru fez parecer. Mas, o ponto alto do episódio chega.
Nanami para de assistir à luta do Itadori e, ao se aproximar do espírito que cortou, percebeu que o espírito possui um relógio. Na hora, ele puxou o celular e tirou uma foto. Confirmando o que ele estava pensando, ele fez o Itadori parar e mostrou a foto que tirou. E tome duas revelações bombásticas: primeiro, os espíritos são humanos transfigurados, e o segundo sendo a Shoko sendo a única legista na escola de Tóquio, a não ser que uma pessoa sem poderes não possa ser. Entenderia se não puder ser? Claro que não, e é sobre isso. De qualquer forma, através da autópsia, Shoko confirmou que os espíritos são humanos que tiveram seus corpos modificados através de um encantamento, semelhante aos 3 do cinema. Ela também revela que os cérebros foram alterados e imagina que a pessoa responsável tenha modificado os cérebros para que seja possível usar energia amaldiçoada. Por isso, o Nanami não percebeu que eram humanos. Ainda que a Shoko não saiba explicar qual a relação do cérebro e a energia amaldiçoada. Sempre que tem isso, acho uma merda. Principalmente em Jujutsu Kaisen, onde os xamãs existem há mais de 1000 anos. Em mais de 1000 anos de existência, os xamãs foram incapazes de determinar qual a função do cérebro para um xamã. É um bagulho impossível. Uma das várias naturezas humanas é entender como as coisas funcionam. Mas também é aquilo, melhor deixar assim do que criar uma explicação. Merda. Enfim, o Itadori ficou furioso, ele não gosta quando humanos morrem. E dito isso, voltamos um pouco no tempo, para as 11 horas da manhã. Mahito está no sistema de escoamento da chuva com o Junpei. Inclusive, se um bagulho desse existisse em São Paulo, não tinha mais enchentes. Enfim, Mahito está ensinando sobre os espíritos e nos apresenta os espíritos rancorosos mitológicos de nível especial. São espíritos poderosos que nasceram do medo de monstros famosos e histórias de fantasmas. Mahito, que está lendo o guia completo de aparições japonesas, mostra a raposa de 9 caudas como exemplo. Se fosse no Brasil, o Saci, a mula sem cabeça e a loira do banheiro seriam espíritos. Mahito segue dizendo que xamãs os registram como espíritos rancorosos mitológicos e ficam vigiando elas. Ele também diz que, ao nomear os espíritos como espíritos rancorosos mitológicos, é como se eles se importassem só com isso. Demorei para entender, mas espíritos, principalmente os inteligentes, possuem nome. Mas xamãs não se importam com isso. Para xamãs, espíritos são tudo a mesma coisa, espíritos rancorosos de alguma mitologia. Mahito segue falando que as pessoas têm medos constantes além dos contos de fadas. E isso é interessante. Na primeira vez assistindo, tinha perdido isso completamente. Os medos, por assim dizer, primordiais, acumulam muito mais energia que o medo por fantasmas ou pela raposa de 9 caudas. No Japão, o medo da floresta, mar e vulcões é absurdo. E por causa disso, por causa do acúmulo de energia amaldiçoada direcionada, fez com que nascesse uma consciência antes mesmo dos espíritos se formarem. Pelo que entendi, sobre os espíritos. Eles nascem do acúmulo de energia amaldiçoada, bem no estilo da origem da vida. Porém, simplesmente acumular energia amaldiçoada não funciona, precisa de um núcleo. Então, se na região as pessoas estão constantemente com medo ou amaldiçoando o caixa do supermercado da vizinhança, o caixa será o núcleo que fará o acúmulo de energia amaldiçoada gerar um espírito que vai surgir na forma de um feto igual ao do incidente do reformatório que vai acumular energia até eclodir. Aí sim ele vai ganhar uma forma, mas ainda será um feto até sofrer mais metamorfoses até ganhar uma forma humanoide ou animalesca. Não sei qual o critério determina que um espírito será humanoide ou não. E o Mahito deve ter nascido do mesmo jeito dos outros, a consciência nascendo antes mesmo dele assumir uma forma. Outro bagulho que tinha perdido eram os machucados de queimadura na testa do Junpei. Simplesmente não lembrava que aparecia nesse episódio. Dito isso, Mahito revela que é um espírito nascido do medo e ódio que os humanos sentem um pelo outro. E com isso as aulas terminam. O cenário muda e estamos, veja vocês, em uma sala de aula. Nanami abriu um mapa no quadro negro, mesmo que seja verde. Nanami explica que vários locais que são possíveis esconderijos foram descobertos e ele vai investigar. Nesse meio tempo, ele quer que o Itadori vá investigar o Junpei, mesmo ele acreditando que o Junpei não seja um mestre de maldições, um xamã que usa seus poderes para cometer atrocidades. Junpei ainda estuda na mesma escola das vítimas. Mas, tudo isso é só uma desculpa para tirar o Itadori da missão. Através da investigação, ele percebeu que o espírito deixou rastros de propósito, ele quer ser encontrado. Por isso, ele fez o Itadori investigar o Junpei, já que seria arriscado levar o Itadori para uma armadilha. Assim aconteceu e Ijishi com o Itadori encontraram o Junpei e começaram a seguir o garoto. Tipo assim, não importa, mas seria interessante ver esse pessoal da escola de Jujutsu sendo mais policiais civis do que mormos.
Pra onde vão, é sempre fardado, ou usa a farda da escola, ou usa paletó, enfim. Itadori está carregando uma pequena jaula com 2 espíritos dentro. Espero que essa jaulinha seja invisível. E foi isso, terminamos o episódio 9, Peixes Pequenos e Punições Reversas.